Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que mistura linguística e teologia, partindo de um trecho de um texto chamado A Falsa Teologia Universalista do Todos, VI. A ideia é ver como esse material analisa a palavra todos em certas passagens bíblicas, sabe? E como isso questiona aquela visão de salvação para todo mundo. Bom, vamos lá. O ponto de partida é essa palavrinha mesmo, todos. Como o texto lida com o uso e a interpretação dela? Então, o material começa detalhando as funções da palavra todo, ou todos em português, que ela pode ser adjetivo, pronome, advérbio, até substantivo. O ponto crucial que o texto levanta é que o contexto é tudo para interpretar direito. Entendi. Ele alerta muito para o risco de você ler literalmente algo que é para ser figurado ou o contrário, né? Especialmente nesses textos sagrados. E fala como, às vezes, a ideologia da pessoa pode contaminar a leitura. E ele aplica isso direto numa passagem, né? Acho que Romanos 6,3. Ou, porventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Como o texto vê o todos aqui? Sim, essa passagem é central no argumento. O texto vai dizer que a palavra grega ali, osor, é um pronome relativo definido. Pensa assim, é como se dissesse aqueles que, sabe, delimita um grupo específico. Não é um todos aberto geral. Ah, interessante. Então, para análise do texto, a frase todos quantos fomos batizados se refere só e unicamente ao grupo dos que foram batizados em Cristo, aquela imersão espiritual na morte dele, que o batismo com a água simboliza. Certo, não um ato físico para todo mundo. Exatamente, não para toda a humanidade, segundo essa leitura. Entendi. Então, a ideia é que essa palavra todos, nesse contexto, funciona de forma mais restrita. E o texto apresenta isso como um padrão ou é só aí? Não, ele argumenta que é um padrão, sim. A análise continua, sabe? O texto traz outras passagens para tentar mostrar que essa leitura restritiva não seria um caso isolado. Ele vai construindo o argumento cumulativo, buscando um padrão na linguagem bíblica onde a salvação, o pertencimento, apontam para um grupo definido. E que outros exemplos o texto usa para reforçar isso? Ele cita vários. Por exemplo, Mateus 1:21, que diz que Cristo salvará o seu povo. Uhum. João 10, versículos 11 e 14, falando que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pelas ovelhas específico. Isso. Atos 20:28, que menciona Deus adquirindo a igreja com seu sangue. Romanos 8, ali pelos versículos 32 a 34, onde Cristo foi entregue por todos nós. E o texto contextualiza esse nós como os eleitos, os escolhidos de Deus. Certo. E ainda Hebreus 2, ali no 13 e 14, que fala de Cristo e os filhos que Deus me deu. A conclusão explícita do texto é essa: Cristo morreu por esse grupo específico, seja ele chamado de povo, ovelhas, igreja, eleitos, filhos, e não por todo e qualquer ser humano. O texto também olha para Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. A lógica é a mesma ali. É a mesma linha, sim. A análise que o texto faz indica que o todos ali, que viria do grego osus, se refere aos membros daquela igreja específica, Laodiceia, para quem a mensagem foi enviada, não para todo mundo. E o texto ainda nota que a ordem arrepende-te está no singular. Isso, na visão do autor, reforçaria o caráter direcionado da coisa, sabe? Não seria um chamado universal naquele ponto. Faz sentido dentro da lógica apresentada. E quais as implicações teológicas que o texto tira dessa interpretação toda? Bom, aí a análise textual leva para um campo teológico bem denso, né? Sobre soberania divina, graça, misericórdia. A salvação desse grupo específico, segundo o texto, não vem de mérito nenhum deles, vem de uma decisão soberana de Deus. Certo. O texto define misericórdia como Deus não dar ao pecador o que ele mereceria, que seria a condenação. E graça como Deus fazer tudo por quem não merece nada. Nessa perspectiva que o texto apresenta, a escolha de salvar alguns e não deixar todos na condenação, o que seria justo, segundo o texto, é vista como um ato de graça, sim, excepcional. Então, para a gente resumir o argumento central do material que a gente viu hoje, é uma análise bem detalhada, focada na língua e na interpretação de versículos específicos, que contesta a ideia de salvação universal,
baseando-se na importância fundamental do contexto para entender palavras como todos nas Escrituras. É isso. Exatamente isso. E se a gente pensar um pouco mais amplo, a análise que esse texto faz mostra como os pontos de partida da interpretação, sabe, e a atenção aos detalhes do texto podem levar a conclusões teológicas bem diferentes sobre coisas fundamentais. Fica aí a reflexão, né, sobre como o método que a gente usa para interpretar, a hermenêutica, acaba moldando profundamente nosso entendimento dessas passagens tão influentes e, bom, e tudo que vem delas.